Galera, eu espero que vocês tenham separado um tempinho aí para assistir esse vídeo, porque hoje nós iremos fazer o review de dois notebooks gamers ao mesmo tempo. São dois notebooks que estavam levemente hypados, principalmente um deles estava bastante hypado aí pela comunidade. E estamos falando aqui de dois notebooks da marca Nave, tá? Na minha esquerda nós temos o Nave Lunar com um i5-14500HX, CPU muito forte, uma RTX 4050 Full Power também, né, com a máxima potência possível para essa placa de vídeo. Esse carinha específico tá muito hypado aí pela galera, porque ele tá numa faixa de preço ok para um notebook com uma 4050, mas aparentemente ele tá com o melhor conjunto de hardware da categoria. Já do meu lado direito nós temos o Nave Polaris, que ele é um pouco mais humilde, ele tem um Ryzen 5 7640HS, um pouco mais fraco. A RTX 4050 dele é capadinha, tá? Ela não é full power, apesar de que nos benchmarks ela mandou super bem, mas ele custa mais barato, tem vezes que ele fica abaixo dos seus R$6.000, para vocês terem uma noção, e ele tá geladinho também, então você não precisa se preocupar com temperatura, por exemplo. Mas enfim, ambos brigam meio que na mesma faixa de preço ali dos seus R$6.000 a R$7.000 mais ou menos, e vamos ver hoje se vale a pena comprar eles, tá? Vou te falar que os resultados dos nossos testes foram surpreendentes, o hype estava em cima do Nave Lunar, mas o Nave Polaris talvez seja o que mais chamou atenção aqui, pelo menos para nós. Nós já fizemos também uma live testando esses dois ao vivo e, cara, foi bem interessante. Eu acho que os dois têm potenciais muito grandes aí para te oferecer, caso você esteja, né, procurando um notebook nessa faixa de preço. Então, bora lá conhecer tudo isso, claro, depois de você deixar o seu gostei, né? Pra falar a verdade, você deveria deixar um gostei duplo, porque vai ser um review duplo, o vídeo vai ficar gigantesco. O que você pode fazer é deixar o seu gostei e se inscrever no canal também, pra continuar acompanhando aqui os nossos conteúdos, fechou? Enfim, bora lá então pro review, porque assim, deu 15 páginas de roteiro. Então vamos começar logo, pra tentar terminar o mais rápido possível. E galera, uma notícia muito legal, tanto para quem está conhecendo aqui o canal hoje, ou para quem já é da comunidade Bench, é que, bom, nós temos o nosso grupo de promoções no Telegram, onde a gente posta promoções de notebooks, periféricos, também temos o nosso site, benchpromos.com, mas hoje eu quero falar para vocês que nós inauguramos o nosso grupo de promoções lá no WhatsApp, tá? Então, para você que não usa Telegram, não usa Discord, site nem nada, cara, temos agora um grupinho no WhatsApp muito mais fácil de você acessar e ter acesso às promoções aí de notebooks, de periféricos e assim, no aplicativo que você já usa no seu dia a dia, né? Eu sei, a gente demorou para criar esse grupo, mas finalmente criamos. Vai lá participar, o link tá aqui na descrição. E claro, né, se você preferir Telegram, temos o nosso grupo com mais de 100 mil pessoas lá. Também temos o nosso site benchpromos.com para você conhecer, fechou? Agora bora lá, vamos fechar aqui a tampa dos notebooks, porque um deles já tá fazendo um certo barulhinho. Mas vamos começar falando sobre o seu design e construção. Pera aí que hoje eu vou ter que ficar segurando dois notebooks ao mesmo tempo e eles não são tão leves assim. E galera, vocês já estão vendo aí que de design eles são meio que parecidos, né? Eles têm as suas diferenças. O Nave Polaris, ele é um pouco mais azulado do que o Nave Lunar, que é mais puxado pro preto, mas ambos são todos de plástico, tá? Por mais que a tampa pareça ser de metal, é plástico, com aquela pintura mais metalizada e com apenas o logo da Nave aqui no cantinho direito superior em cromado. No caso do Lunar, que é essa versão preta, ele é bem minimalista, é só o logo e nada mais, é um notebook retão mesmo, sem muitos detalhes. O Polaris já tem alguns detalhes, tá? Se você olhar ali perto da dobradiça, você tem algumas linhas, né? A própria bundinha dele, o deck traseiro, tem ali um detalhe em azul também que diferencia, dá mais identidade para esse projeto. Aí vai depender de você, se você gosta de algo mais minimalista tipo Lunar, ou se prefere algo com um pouquinho mais de identidade, como por exemplo aqui o Polaris. Uma coisa que ambos possuem são indicadores de LED na parte da frente, tá? Então não é nem embaixo nem em cima, na frente do notebook mesmo você tem 3 LEDs ali, indicadores, para te avisar se ele está carregando, se ele está ligado na tomada e etc. Agora virando aqui os notebooks para mostrar a parte de baixo, hoje vai ser complicado. Mas ó, que a parte inferior deles é levemente diferente um do outro, tá? Eles são projetos com chassis diferentes, tudo de plástico. No Nave Lunar você tem algo, de novo, mais simples, mais sóbrio, sem muitos detalhes. No Polaris você já tem ali, primeiro, mais aberturas para entrada de ar e também uma textura meio diferente nessa parte inferior, apesar de ainda ser um plástico rígido padrão. E para a galera que é um pouco mais entusiasta aqui do canal, ou para quem já acompanha os nossos conteúdos,
A gente sempre fala que os notebooks da marca Nave e também da Avel, assim como algumas outras aqui no Brasil, elas usavam chassis Tongfeng nos seus projetos, né? Ou seja, a Tongfeng seria a fabricante original desses produtos e aí a Nave e a Avel compram os projetos dessa Tongfeng, trazem aqui para o Brasil, montam aqui no Brasil, né? Fazem a fabricação local no país e estampam suas marcas. Só que isso não é mais realidade nesses dois modelos aqui. Tanto o Nave Lunar quanto o Nave Polaris não são fabricados pela Tongfeng, não usam, né, chassis Tongfeng, e sim chassis Clevo. Clevo é uma outra fabricante também, assim como Tongfeng, também é bem conhecida, tá? Mas ela estava meio sumida nesse mercado de notebooks gamers, apareceu em um modelo ou outro no passado, mas agora esses dois modelos usam Clevo. A gente falava que Tongfeng, notebooks com chassis Tongfeng, costumavam ter o suco, ou seja, eles eram muito fortes, né? Entregavam muita performance. Será que aqui no Clevo continua da mesma forma? Vamos descobrir. Agora sobre peso e portabilidade, vocês viram, né? Eu peguei os dois notebooks na mão aqui. Eles são notebooks gamers, então são um pouco pesados, mas até que não são tão pesados não, senão eu não teria conseguido pegar eles na mão, né? O Nave Polaris é um pouco mais leve, ele pesa 2,2 kg, e se você considerar a fonte dele, que não é muito grande, essa fonte pequenininha, que já a gente fala potência, ele sobe para 2,7 kg, então ok, tá entre os notebooks gamers leves. Já o Nave Lunar, ele pesa 100 gramas a mais, 2,3 kg, mas com a fonte, que é esta aqui, gigantesca, exagerada, eu diria, ele sobe para 3,2 kg, tá? Então o Nave Lunar em si não é tão pesado, mas com a fonte, aí você vai ter mais de 3 kg na sua mochila. Sobre espessura, também uma outra vantagem para o Polaris, ele mede 25 milímetros de espessura, não é um notebook fino, não, mas também não está entre os mais grossos. Já o Lunar é um pouco mais grosso. A impressão que eu tenho é que o Nave Lunar usa um chassi um pouco mais simples, podemos falar dessa forma, né? Ele é mais quadradão, mais robustão, ele pega 27 milímetros, então são 2 milímetros a mais aí que você nota. Na hora que você pega um e pega o outro, você vê que o Nave Lunar ele é um pouco mais grosso, sim. Sobre tamanho, ambos possuem 15 polegadas de tela, né? E eles não têm a bundinha, o deck traseiro, como um Dell G15 ou um Lock HX. Porém, o Nave Polaris ele tem um mini deck traseiro, que é apenas uma linha aqui embaixo, deixando ele um pouco maior que o Lunar. É pouca coisa, mas é maior. Isso deixa o Nave Lunar como um dos menores notebooks gamers da faixa de preço, empatando basicamente contra o Nitro V15, que também era bem pequenininho. Já o Polaris é maior do que o Nitro V15, mas é menor do que um Lock, né, que tem ali a bundinha, os Locks HX no caso, e menor também do que os Dell G15. Só que eu comentei sobre fonte, né, e vamos lá, galera. Nave Polaris, primeiramente, o notebook mais barato, ele tem aqui uma fonte pequena, honesta, tá? Não é muito grande, e é uma fonte de 180 watts. Sim, não é uma potência muito grande, ainda mais para um conjunto com uma 4050. Já te aviso, essa 4050 não tá full power, ela tem suas limitações, apesar de que nos testes ela mandou bem, ela não tá tão forte quanto no Lunar, por isso que a fonte é um pouco menor. 180 watts realmente é um pouco menos do que a gente espera para uma 4050, que costuma utilizar uma fonte de 230, 240 watts. Já o Nave Lunar, que não tá capado e ele tá com i5HX muito forte, ele precisa de muita energia. O problema é que aí ele tá usando uma fonte gigantesca. Cara, ela não é só grande, ela é grossa também e é uma fonte de, vamos ver aqui, ó, 280 watts. Enquanto o Nave Polaris tem uma fonte pequena, porque ele é mais limitado, o Nave Lunar tem uma fonte gigantesca, não só de tamanho, mas de potência também, né? Porque 280 watts é muita coisa, mais do que a gente esperava nos seus 230, 240. É tipo assim, a fonte é negativa para os dois, eu acho, né? O Polaris tem uma fonte pequena por conta do sistema limitado, e o Lunar tem uma fonte gigantesca que vai, né, prejudicar um pouco a mobilidade. Observação, o Nave Polaris usa a entrada redondinha padrão, que as naves já utilizavam antes, né? Entrada mais genérica. Já o Nave Lunar está utilizando uma entrada mais quadrada, parece ser uma entrada nova aí desses notebooks com chassis Clevo. Beleza, agora é o seguinte, vamos abrir a tampa de ambos os notes e falar como é que eles são por dentro. Boa notícia, tá? Ambos possuem dobradiças tranquilas, macias, então ó, ambos abrem usando uma mão só. Eles não travam, né? A carcaça em si não abre junto com o notebook. Não são dobradiças extremamente firmes, não. Se eu pego eles aqui de lado, ó, e deixo a dobradiça levemente inclinada, elas até que ficou, ó, um cedeu. Aqui até que ficou, mas normalmente aqui, ó, ela cede, tá? Então não são dobradiças muito firmes, mas são macias. Então, né, não é nenhum problema, não. Ah, uma outra coisa que eu posso mostrar também é o ângulo de abertura, porque ambos são idênticos nesse ponto. Eles abrem apenas isso aqui.
inclusive com um desenho legal aqui na mesa, né? Esse semi-hexágono que criou. Mas enfim, ele abre aqui a 130 graus, ambos os notebooks, tá? Então a tampa não deita muito, tem um ângulo mais limitado. Falando sobre o seu palm rest, galera, eles são idênticos, tá? Nessa parte de teclado e touchpad. Deixa eu ver se eu consigo segurar ambos na minha mão. Acho que não, mas ó, consegui. Se eu mostrar eles aqui levemente deitados, vocês vão ver que eles são exatamente iguais, o que muda é a cor, né? Tudo de plástico aqui, mas o Polaris é um pouco mais azulado, enquanto o Lunar ele é preto padrão mesmo. É plástico liso, tá, galera? E marca um pouco de dedo, principalmente no Lunar, que é preto, então as marcas ficam mais evidentes. No Polaris também marca, porque é um azul escuro, né? E cores escuras costumam evidenciar mais as marcas de dedo, mas o acabamento é padrão. Uma coisa que eu notei também nesse chassi é que, se você reparar bem, você consegue ver claramente a divisória do chassi, do palm rest no geral, né? Com a divisória do teclado. Ele tem tipo um quadrado rebaixado para encaixar um teclado que tem inclusive um fundo meio diferente. Dá para ver aqui no Polaris, principalmente, que ele tem toda a parte do palm rest em azul escuro e tem um quadradão de preto fosco, que é onde se encaixa o teclado. Então parecem ser peças diferentes, né? Palm rest é uma coisa, a parte do teclado é outra. Falando de teclado, galera, eu vou ficar segurando só o notebook porque eles são idênticos também nesse ponto, tá? Usam teclados aqui da Clevo. Para quem já é um pouco mais entusiasta, olhando você vai ver que ele é um pouco diferente dos teclados do padrão Tongfeng, que a gente via antes. Eu prefiro talvez os teclados da Clevo por um motivo específico. Eles são full size, então você tem aqui o teclado numérico para quem usa muito para fazer contas, são ABNT, então tem C cedilha, tem o Enter, tudo padrão brasileiro, pode ficar tranquilo. Mas uma vantagem do teclado Clevo em cima do teclado que a gente estava acostumado com os Tongfeng é que aqui nós temos o ponto de interrogação. Tongfeng não costuma ter ponto de interrogação, você tem que fazer atalhos, né, para conseguir fazer esse caractere, e aqui você tem todas as teclas completinhas. Em contrapartida, nós não temos aqui em cima o botão para mudar os modos de performance. Temos o botão para ligar e desligar o notebook em ambos os modelos, mas não temos um botão para alternar entre o modo desempenho, o modo equilibrado, nem atalho no próprio teclado a gente tem. A gente tem que entrar no software manualmente e mudar manualmente, então é um ponto aí que os Tongfeng tinham um botão dedicado para os modos de performance, o Clevo não tem mais. Outra coisa, estamos falando de teclado com retroiluminação RGB, não sei se na câmera aí tá dando para ver, mas eu tirei umas gravações por fora, né? E sim, ele tem uma retroiluminação muito fraquinha, mal dá para enxergar, só no escuro mesmo, e mesmo no escuro não é muito forte. Ela é um RGB simples, tá? De apenas uma zona, você pode configurar a cor desse RGB, você pode botar uma cor que combina aí com a sua personalidade, mas você não tem como botar efeitos, né? Transição de cores, coisa do tipo, não, é cores fixas mesmo, em ambos os modelos. E sobre a sensação de digitação, galera, são teclas relativamente altas, né? Padrão notebook gamer, mas são teclas mais macias. Eu, particularmente falando, prefiro as teclas mais táteis, né? Um pouco mais durinhas em notebooks. Aqui são teclas mais macias mesmo ali, mas isso vai de preferência. Touchpad, mesma coisa, eu vou até trocar de notebook para não ficar segurando só o Polaris, né? Vou mostrar aqui um pouquinho o Lunar também, eles são idênticos na parte do touchpad, então poderia ser qualquer um deles. E galera, touchpad básico, tá? Eu achei eles até relativamente pequenos, por conta do tamanho da borda que você vai encontrar aqui ao redor do palm rest, um pouco deslocados para a esquerda, né? Mas também não muito. O acabamento é liso, então o deslize não é dos melhores. Particularmente falando, eu prefiro os touchpads que são ou fosco, ou senão que tem aquele acabamento de vidro em cima. Aqui é um touchpad básico mesmo, inclusive com cliques básicos. Então não espere nada de muito especial desse touchpad, ele está aqui só existindo mesmo. Inclusive, agora que eu peguei Lunar, já vou dar um spoiler para vocês, que eu não tô fazendo nada nele e ele tá fazendo barulho. Não sei se o microfone tá captando, mas as ventoinhas aqui estão um pouco mais agressivas do que ali no Polaris. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E realmente esse Lunar é um pouco mais barulhento mesmo. E agora, bora falar sobre telas. Virei aqui os notes para vocês, porque, bom, é um ponto positivo para ambos os modelos, tá? Primeiramente, são telas de 15 polegadas, então infelizmente não são 16 ainda, mas tudo bem, boa parte da concorrência também tá em tela de 15, né? Mas especificamente falando é 15.6 polegadas, tecnologia IPS, né, o que já é esperado, mas em vez de utilizarem resolução Full HD, que é o padrão dessa faixa de preço, ambos os modelos já possuem telas Quad HD, o que é bem legal porque você tem mais resolução, principalmente para trabalhar. Para jogar, galera, vou ser bem sincero que uma 4050 não dá conta do Quad HD. Você vai ter que baixar para Full HD provavelmente, mas para trabalhar, de repente para trampos gráficos, para edição de vídeo, edição de fotos,
ter mais resolução pode ser interessante. Então, para o uso profissional, aqui já temos mais resolução nativa. Ambas as telas são de 165 Hz, também uma boa taxa de atualização, e ambas as telas também cobrem 100% do sRGB. No nosso colonímetro pegou 99% do sRGB em ambos os modelos, porém, no Nave Polaris ele conseguiu chegar até 99% do DCI-P3. Então assim, pode ter sido uma variação do painel, mas o Polaris conseguiu cobrir ainda mais cores do que o Nave Lunar. Só que nenhum dos dois vieram calibrados de fábrica, tá? A calibração ali veio meio errado, os tons, aí nós passamos o nosso colonímetro, calibramos, né, da nossa forma aqui e geramos perfil calibrado. Se você for comprar um desses notebooks, vou deixar os links dos perfis calibrados aqui na descrição. Lembrando, tá? Nós calibramos para as nossas unidades. Essa calibração pode não servir para outras unidades. Aí vai a critério de teste, né? Você bota aí, vê se para você ficou bom ou não, porque a calibração pode variar de tela para tela individual mesmo. Sobre brilho, o Polaris pegou um brilho um pouquinho maior, chegou a pegar 327 nits, enquanto o Lunar pegou 298, tá? Então, no geral, parece que o painel utilizado no Polaris, talvez por sorte, veio um pouquinho maior. Normalmente em processadores, a gente chama de loteria do silício, né? Quando você dá sorte de pegar um CPU um pouco mais forte do que a média, mesmo sendo o mesmo modelo. Em tela, eu não sei o que poderia ser. A loteria do cristal líquido? Talvez, né? Enfim, dá para arredondar ambos com um brilho a 300 nits. E são telas mais simples, então você não vai ter tecnologias como G-Sync ou Advanced Optimus para você evitar o gargalo da placa de vídeo integrada, né? Mas em ambos os notebooks você tem um recurso chamado de Mux Switch, que você ativa via software, que aí você consegue meio que desabilitar a placa de vídeo integrada do notebook, deixando só a RTX 4050 ligada. Isso vai tirar o gargalo da placa de vídeo integrada e vai te dar um pouco mais de performance, mas vai fazer o notebook gastar mais energia se você tirar da tomada, né? Então, assim, o Mux Switch é legal para você não ter gargalo, mas não é legal se você estiver se portando com autonomia de bateria. Sobre acabamento, são iguais, tá? São telas foscas, ó. Se eu pegar aqui para refletir um pouco a luz, vocês vão ver que não são telas glossy. Elas têm essa moldura de plástico simples, nada muito especial, inclusive com uma certa grossura na moldura na parte de baixo aqui da tela, com o logo Nave impresso ali. Sobre qualidade sonora, ambos os notebooks possuem um adesivinho chamado de Sound Blaster Studio. Todos os notebooks da Nave vêm com esse adesivo, só que o som deles é básico, tá? Pelo menos do Polaris é um som básico, nada de muito especial, mas até que passa de ano, não distorce nem nada, é um som agradável de ouvir. Já o Nave Lunar temos um probleminha, não sei se foi a nossa unidade que veio dessa forma, mas o som ele é até que ruim, tá? Porque ele chega a distorcer em volumes mais altos ali, principalmente nos agudos. Então no Lunar eu diria que não chega nem a passar de ano, é um som abaixo da média. No Polaris é um som que também não é bom, mas passa de ano. Agora bora falar sobre conexões, deixa eu fechar a tampa de ambos os modelos, tá? E aqui é o seguinte, vamos ter que falar de um de cada vez porque eles são diferentes. Nesse ponto, realmente, um é completamente diferente do outro. Vamos começar no Nave Polaris. Então, e é o seguinte. No canto esquerdo, nós temos uma entrada USB 3.2 Gen 1 de 5 GB por segundo, tá? USB comum. E temos também um P2 para fone de ouvido com headset, tá? Que é o P2 Combo. Vindo para o lado direito, nós temos mais duas conexões, sendo uma USB comum 3.2 Gen 2, com mais velocidade de transferência, e uma USB-C 3.2 Gen 2 também. Então aqui já temos uma USB-Czinha, e se você olhar de perto esta USB-C, ele tem um símbolozinho de tomada, porque através dessa portinha você consegue também carregar o notebook, tá? Em emergências, quando você não tiver com a fonte dele por perto, você pode usar o USB-C para fornecer energia. Ele fornece até 65 watts através do protocolo PD. Não é uma potência suficiente para você, né, jogar usando o notebook, nem sequer usar enquanto você está trabalhando, mas dá conta, sei lá, você esqueceu a fonte, você precisa dar uma carguinha ali para continuar uma reunião, coisa do tipo, você pode ligar num powerbank, num carregador de tomada não oficial do notebook, ou até se a fonte der problema, né, você pode continuar utilizando, carregando o notebook por aqui, um carregamento bem mais lento, mas dá. Só um porém, tá, galera? Esta USB-C da direita, ela passa carregamento, mas não suporta a saída de vídeo. Então aqui você não consegue plugar monitores externos. Calma, ele tem outro USB-C que vai ser possível fazer isso. Que fica aqui atrás, inclusive, mas antes, ele tem um RJ45 para conexão via cabo, uma porta HDMI para monitores externos, né? Inclusive ela está ligada diretamente na RTX 4050. Se você usar monitor externo nessa HDMI, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. É a entrada para fonte de energia e mais uma USB-C. Então esse Note ele tem duas USB-Cs. A da direita suporta carregamento e essa de trás não suporta carregamento,
mas suporta a saída de vídeo. Você pode plugar um monitor externo nesta USB-C que ele vai funcionar no protocolo DisplayPort com uma observaçãozinha que ela não está ligada na RTX 4050, tá? Ela está ligada na placa de vídeo integrada. Então assim, dá para usar monitor externo no USB-C, dá para jogar nesse monitor externo, mas ele sempre vai sofrer gargalo da GPU integrada, que é onde essa conexão está ligada, fechou? Então resumindo, galera, de conexões principais, o Nave Polaris ele tem duas USBs comuns e duas USB-Cs, sendo que uma USB-C é para carregamento e dados e a outra é para passagem de vídeo e dados também, sendo que a passagem de vídeo está na integrada, fechou? Memorizou? É muita informação, mas vai anotando aí, vai memorizando, que eu sei que o vídeo de hoje vai ficar meio confuso. Mas o Nave Lunar, aqui eu vou te falar que ele perde nesse quesito de conexões ou ganha, vai depender do seu ponto de vista. Então vamos lá. Começando, deixa eu ver, pelo lado esquerdo do notebook, nós temos duas USBs comuns, sendo que uma delas é 3.2 Gen 1, que é essa azulzinha, mas tem uma outra, que é essa pretinha, que é USB 2.0 ainda, tá? Então assim, uma USB meio antiga, né? Uma velocidade bem mais baixa, beleza, dá para conectar um mouse, um receptor de um teclado, por exemplo, que aí não precisa ser uma USB muito rápida, mas enfim, dá para ver que o projeto é um pouco antigo por conta da USB e também porque ele tem duas entradas P2, sendo que uma das entradas é dedicada apenas para microfone e a outra entrada já é para headset. Não é só para fone, tá? Essa entrada mais da ponta, ela é um P2 combo, então suporta tanto fone quanto microfone no mesmo P2, mas ele tem esse adicional de um P2 só para microfone. Sim, é meio estranho, mas para quem acompanha os reviews aqui no canal sabe que outros notebooks também já vieram dessa mesma forma. No lado direito nós temos mais conexões aqui. Nós temos uma entrada para cartão micro SD, então para você que usa drones, usa GoPro, por exemplo, né, você consegue passar os arquivos por essa entradinha. Temos uma USB-C, que já é uma USB-C Thunderbolt 4, que chega, né, 40 gigabits por segundo de velocidade. O Nave Polaris não tinha esse protocolo, porém essa USB-C aqui não é completa. Ela não suporta carregamento, então você não consegue carregar o notebook por ela, mas ela suporta a saída de vídeo. Então você pode plugar um monitor externo via USB-C que funciona. Observação, essa USB-C também não está ligada na placa de vídeo dedicada, tá? Então você também sofre gargalo da placa de vídeo integrada se você usa monitor externo nesta saidinha, fechou? Também temos uma entrada para cabo de rede aqui no lado direito. Já na parte de trás do Lunar, nós temos mais uma USB-C, mas infelizmente apenas para dados, é um 3.2 Gen 2 que não suporta nem carregamento nem saída de vídeo, é só realmente para passar dados mesmo, né? Conectar um hub, coisa do tipo. Temos ainda uma HDMI, que é 2.1 também. Aqui relaxa, tá ligado diretamente na RTX 4050, você não sofre gargalo da placa de vídeo integrada. E aí temos uma entrada extra. Para compensar o fato desse notebook não ter uma USB-C que suporte carregamento, ele tem uma mini DisplayPort para você plugar também outro monitor externo. E sim, essa mini DisplayPort está ligada na placa de vídeo dedicada também, na 4050, né? E aí qual que é o ponto legal disso? Via mini DisplayPort você consegue usar monitores externos com G-Sync, porque via HDMI você não consegue, pelo menos não os monitores atuais, né? A maioria suporta G-Sync só via DisplayPort. E aí você vai ter esta entradinha. Aí você pode falar, pô, mas o Polaris suporta também saída de vídeo via USB-C. Então, mas como não está ligada direta na 4050, o G-Sync não funciona, porque tem a placa de vídeo integrada no meio. Aqui, via mini DisplayPort, você consegue usar o G-Sync, então uma vantagem aí do Lunar, beleza? E temos aqui ainda a entrada para fonte de energia do notebook. Então são essas conexões, eu sei, muita informação, mas resumindo aqui o Lunar é o seguinte, ele tem duas USBs comuns também, assim como o Nave Polaris, só que uma das USBs é 2.0 ainda, o que é meio antiga. Tem duas USB-Cs, só que só uma passa vídeo e nenhuma suporta carregamento, mas ele tem a vantagem de ter uma mini DisplayPort para você conectar um monitor, né, e usar o G-Sync ou FreeSync. Então assim, acho que no geral, cada um oferece um ponto positivo e um ponto negativo, nenhum dos dois acerta 100%, né? Se o Nave Polaris suportasse saída de vídeo no USB-C ligado na 4050 direto, o Nave Polaris teria ganho essa competição porque ele tem um USB-C que suporta carregamento. Mas como não é o caso, o Nave Lunar já tem a mini DisplayPort ali, então vai meio que dar sua preferência. Agora sobre o webcam, estamos primeiramente na webcam do Polaris, tá? Qualidade ok, a resolução é Full HD e vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados. E agora vocês estão me vendo e ouvindo através da webcam do Lunar. Sendo bem sincero, eu achei a do Lunar um pouco melhor, um pouquinho mais de qualidade, mais equilíbrio, né? Ó, vou pedir para a edição colocar as duas câmeras basicamente ao mesmo tempo. Eu estou meio que olhando reto, os notebooks estão em 45 graus. Vocês podem fazer uma comparação, mas eu gostei mais dessa aqui, que é o Lunar.
Agora, galera, bora falar sobre hardware desses caras, porque vocês viram que de design e construção eles são até que bem parecidos, né? O que vai mudar é o conjunto mesmo interno deles, né? Processador, placa de vídeo e até a parte da placa-mãe. Primeira coisa, em ambos os notebooks, se você for desmontá-los, um grande ponto negativo, na minha opinião, é que a Nave continua colocando um selinho aqui de garantia em cima de um dos parafusos, tá? Elas já falaram que sim, você pode abrir o notebook para fazer upgrade de RAM, upgrade de SSD sem perder a garantia, mas é meio estranho ela continuar colocando o selo aqui, né? Se você pode abrir, por que esse selo aqui continua existindo? Bom, eu imagino que é para eles saberem se você abriu ou não, para caso dê defeito, eles saberem mais ou menos o que foi feito, né? Mas a princípio você pode abrir para fazer upgrades de acordo com eles, mas tem esse selo que é um ponto aí meio controverso, eu diria. E bom, galera, falando sobre a placa-mãe, ambos utilizam sistemas meio diferentes, apesar de, no final das contas, serem relativamente iguais. O Nave Polaris, ele tem uma placa-mãe mais convencional, eu diria, e com um sistema de arrefecimento que parece ser robusto. Tem duas fãs, uma certa blindagem ali para os heat pipes, 2 slots para memória RAM, para caso você queira fazer algum upgrade, né? São 2 slots para memória RAM DDR5. E ele veio originalmente com 2 pentes de 16 GB cada, de 5.600 MHz da Adata. Mas isso só porque a Nave mandou pra gente desta forma. O bom desse notebook da Nave é que você configura eles do jeito que você quiser no site, tá? Você não compra eles meio que pronto, você pode escolher se ele vai vir com 8, 16, 32, quer dizer, acho que com 8 não dá mais, né? 16, 32 ou mais RAM, veio com 32, mas pros testes comparativos de jogos, nós botamos 16 nele só, tá? Para ficar igual ao Lunar aqui e não dar vantagem ao Polaris. Mas ele veio com 2.32 e suportaria mais se você quisesse fazer o upgrade por fora. Tem também 2 slots para SSD, M2 NVMe já Gen 4, e ele veio com S70 Blade, tá? Um SSD muito bom, de 512 GB, com velocidades boas de leitura, 7.000 MB por segundo, mas gravação mais ou menos 3.100 de gravação. Mas de novo, ele só veio com S70 Blade porque a Nave mandou assim. Isso depende de como é que você configura lá no site na hora que você for comprar. A outra coisa, o Wi-Fi do Nave Polaris é o Wi-Fi 6 e já com Bluetooth 5.3. Já aqui no Nave Lunar, nós temos uma placa-mãe um pouco diferente, eu diria, né? Ele tem um sistema de arrefecimento que também parece robusto, são 2 fãs ali, com heat pipes também parecem blindados, né, um pouco maiores. Mas o posicionamento das peças é meio inusitada, né? Tipo essa bateria que tá fazendo um L, ou os 2 SSDs que eles ficam no cantinho alinhadinhos, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Tem também 2 slots para memória RAM, também DDR5, tá? Ele veio no jeito mais padrão, que são 2 pentes de 8 GB cada, de 5.600 MHz, mas se laschem, né? No Nave Polaris a gente baixou para 16 GB também para poder fazer os testes. Tem também 2 slots para SSD, M2 NVMe já Gen 4, e ele veio com o modelo mais humilde aqui, tá? O modelo da Datem de 512 GB, com 3.500 MB por segundo de leitura, 3.000 de gravação, que é o SSD mais básico que você vai conseguir encontrar lá no site da Nave. Seria esse que você receberia caso configurasse ele na versão mais barata. O Wi-Fi aqui também é 6, da 6ª geração, só o Bluetooth que é 5.2, ao invés de 5.3 lá do Polaris. Agora, sobre bateria é o seguinte, Nave Polaris tem uma bateria pequena de 54 Wh apenas, eu achei até que pouco, e no nosso teste de autonomia ele bateu 290 minutos, tá? Que seria equivalente a 4 horas e 50 minutos. Vale a pena lembrar que ele durou aí quase 5 horas no nosso teste, tá? No seu uso pessoal, você provavelmente vai pegar uma duração bem menor do que isso. O nosso teste é padronizado, ele é vídeo playback, né? Então a gente deixa o vídeo rodando até a bateria acabar, com o modo de economia de energia mais econômico possível, brilho da tela controlado a 100 nits, enfim, todo parametrizado igual todo mundo para testar todo mundo do mesmo jeito. Já o Nave Lunar tem uma bateria um pouco maior, aquela bateria em L lá é de 73 Wh, então um pouco mais, só que não durou muito mais não, tá? Pegou 310 minutos, então 20 minutos a mais do que o Polaris, totalizando em 5 horas e 10 minutos de autonomia. Também não foi grandes coisas, tá? Foi uma autonomia ok, se a gente pega para olhar a tabela, ó, as 2 barras em amarelo são os 2 naves, né? O Lunar fica um pouco na frente ali do Polaris, mas eles ficam na parte de baixo da tabela, né? Então não tem autonomia muito grande. Não é uma autonomia muito baixa também não. Muito baixa é quando fica ali nas suas 3 horas. Aqui já fica perto das 5 horas, então é uma autonomia ok, mais longe de ser um diferencial. E aqui eu fico um pouco triste pelo Polaris, porque se ele tivesse uma bateria maior, de repente se a bateria do Lunar tivesse sido colocada aqui no Polaris, eu acho que ele teria mandado melhor, porque o Ryzen, ele gasta menos energia do que o Intel, aqui, pelo menos essas versões, né? O Ryzen HS versus o Intel HX. Mas como a bateria do Polaris é pequena, aí não tem como ele durar muito tempo mesmo, aí fica nessa faixa aí das só 5 horas mesmo.
Mas agora bora falar sobre processadores, porque é onde eles se diferenciam bastante e é onde o Lunar tem que se destacar. Ele tem um i5 14500HX, boladíssimo, muito forte. Polaris tem um Ryzen um pouco mais humilde, né? E bom, o Ryzen do Polaris é um Ryzen 5 7640HS com 6 núcleos e 12 threads, quantidade boa, mas é mais focado em eficiência e em economia, tanto que termina com HS ao invés de HX. Já no Lunar nós temos o i5 14500HX, full focado em performance, tá nem aí quanto de energia que ele tá gastando, ele quer te entregar performance. E ele tem 14 núcleos e 20 threads, para vocês terem uma noção. Desses 14 núcleos que ele tem, 6 são focados em performance, mas ele tem mais 8 focados em eficiência. Então aqui nós temos 14 núcleos contra 6 no total. Com certeza esse cara vai entregar mais performance, pelo menos em multicore, né? Que é testando todos os núcleos ao mesmo tempo. Então bora para as tabelas. E ó, galera, começando aqui pelo Cinebench R23 em multicore, ou seja, testando todos os núcleos ao mesmo tempo, simulando aí uma situação multitarefas, né? Com vários softwares rodando ao mesmo tempo, ou se não um software que se aproveita bem de todos os núcleos do processador. Galera, essa tabela não tem nem o que descrever, né? O Navi Lunar pegou top 1 da categoria de notebook com RTX 4050, passando do ROG Strix G16, que era o mais forte, né? Esse Strix, para vocês terem uma noção, custa aí na faixa dos seus R$8.000, bem mais do que o Navi Lunar, mas esse i5 14500HX é um monstro, pegou quase 20 mil pontos no Cinebench, que é muita coisa, realmente, muito mais forte até do que o Lock HX, que também tinha um CPU muito forte, né? Muito bom. Já o Polaris fica lá mais para baixo, né? Um CPU mais humilde, como eu falei, nos seus 12.600 pontos, pouco melhor do que o TUF Game F16, que nós fizemos review recentemente, né, com Core 5 210H, um pouco abaixo do Nitro V15 na versão i7. Então é uma performance um pouco mais humilde realmente desse Ryzen nesse teste sintético. Vindo para o Cinebench R24, também multicore, resultado se repete, tá? A Navi Lunar em topo, ganhando de geral, é um CPU muito forte para produtividade, para rodar softwares pesados. Já o Polaris, uma performance mais ok, um pouco mais humilde ali. Agora, aqui no CPU Profile, o Lunar não ficou em top 1, ele ficou dentro do top 5, né? Ele ficou entre os melhores processadores da categoria, empatando mais ou menos, né? Contra a ROG Strix, contra também o Lock HX com i7 13650HX, e empatando também contra os 13700H do Nitro e do Navi Stellar. Navi Polaris fica também, de novo, lá para baixo, perto do TUF Game F16. Só que, galera, estes são os cenários multicore, tá? Testando vários núcleos ao mesmo tempo, e aí é óbvio que o Navi vai ganhar, porque ele tem muito mais núcleos e muito mais threads. Isso não significa que o núcleo dele é mais forte do que o núcleo do Ryzen, porque ter mais quantidade às vezes não reflete em mais performance em alguns casos. Como eu falei, multicore representa mais multitarefas, softwares mais modernos, né, que se beneficiam de vários núcleos ao mesmo tempo, mas para jogos e também para alguns softwares mais específicos, especialmente os mais mal otimizados, você precisa de uma performance bruta no núcleo individual. E aí entram os testes em single core, começando aqui no Cinebench R23, só que de novo, galera, mesmo com toda essa explicação, Navi Lunar continua em top 1. Aqui a variação é menor, tá? Então ele não fica muito na frente dos outros, só fica na frente mesmo, inclusive na frente do ROG Strix G16. O Polaris fica ali mais pro meio da tabela, também não ficou fraco, né? Ele não é um CPU fraco, mas não surpreende. Vindo pro Cinebench R24, de novo, Navi Lunar top 1. Já tá ficando chato, já deu para entender, né, onde que ele fica. Polaris até que não mandou mal aqui, tá? Ele ficou até um pouco em cima aí, na frente do Lock HX, por exemplo. E vindo pro CPU Profile, mesma coisa, Navi Lunar top 1 novamente, Navi Polaris ali, ficou até que bem, top 3 na frente do TUF Game F16. Galera, eu acho que deu para entender e eu acho que a gente pode bater o martelo também, confirmando que sim, o Navi Lunar 2025 tem sim o processador mais forte da categoria, melhor que Strix G16, melhor do que o Lock HX também. Mas claro, né, galera, CPU forte é interessante, é muito bom, principalmente para quem vai usar ele para trampar e para quem vai usar para jogos competitivos, né, tipo um CS, Valorant, jogos leves que tem o peso em cima do processador. Para jogos, CPU é importante, mas placa de vídeo é mais. Já a gente chega nesse ponto aí, mas para trabalho, sabe que o Lunar, ele tá assim superior ao Polaris nesse ponto. Então bora falar sobre a placa de vídeo. Se você for comprar esse notebook aqui para jogar, afinal de contas é um notebook gamer, né? O que importa mesmo é a performance da GPU. E aí temos uma diferença que Navi Polaris está capado, tá? A RTX 4050 dele tem 6 GB de VRAM, beleza, padrão, mas o consumo energético dela está travado a 105 watts.
Então ele tá limitado, né? Enquanto no nave lunar você tem uma 4050 que na teoria chegaria a 140 watts. Spoiler, galera, não chega, tá? 4050 só promete que vai chegar no 140, mas nunca chega. Pra falar a verdade, nunca vi uma 4050 bater 105, que é o que o nave Polaris promete atingir. Então, esses números de especificação nem sempre refletem a realidade, mas se for jogar um super trunfo, a nave Polaris está com menos consumo do que o nave lunar. Mas como eu falei, nem sempre esses números refletem a realidade. É só olhar aqui no Time Spy, cara, um benchmark de placa de vídeo focada só na placa de vídeo, e o Polaris ficou na frente do nave lunar. Beleza, 2% só, não é uma diferença muito grande, mas podemos falar que pelo menos eles empataram, mesmo o Polaris tendo menos energia do que o nave lunar na placa de vídeo em si. E ambos tiveram um resultado meio mediano, né? Eles não foram nem os melhores e nem os piores, ficaram ali dentro da média. No Wildlife, mesma coisa, a nave Polaris ficou até 5% na frente do nave lunar neste benchmark aqui em específico. E é curioso ver que quem está em top 1 aqui é o nave lunar de 2024, do ano passado. E sabem por quê? Porque o nave lunar 2024 era Tongfeng, né, meus amigos? E a gente falava que Tongfeng tinha o suco. Realmente, olha, ele continua ali liderando a tabela, junto com o Storm 450 e o 450R, que também são Tongfeng, fica aí a curiosidade. Mas a gente também não mandou mal, tá? Nem no Polaris, nem no lunar atual 2025, a gente fica mais pro meio da tabela, mas padrão que a gente espera de uma 4050. No Steel Nomad, aí o cenário se inverte um pouco. Nave lunar fica na frente do Polaris, apesar de ser uma diferença de apenas 1%, né? Então, pouquíssima diferença entre eles, e perderam novamente para o nave lunar de 2024, fica a observação. Onde a gente viu uma grande vantagem para o lunar foi no Port Royal, tá? Que é um benchmark de Ray Tracing, tanto para jogos como também para arquitetura, que usa muito Ray Tracing. O nave lunar fica consideravelmente na frente do Polaris por conta de mais energia, porque quando você estressa em Ray Tracing, você exige o máximo do máximo do máximo da placa de vídeo, e aí quem tiver mais energia aqui vai conseguir entregar um pouco mais mesmo, tá? Então, nave lunar consegue ficar na frente do Polaris, apesar de mesmo assim não ser a melhor 4050 da categoria, que continua sendo a nave lunar 2024. Em contrapartida, se você for usar um Blender, que é um software de renderização 3D, software de arquitetura, cara, o Polaris ficou na frente do lunar aqui no Blender 4.2.1, que é o benchmark do Blender, né? O Polaris ficou ali numa performance muito boa, a nave lunar ficou um pouco mais para baixo, né? Apesar da diferença também não ter sido muito grande, não. Galera, resumindo, ambas as placas de vídeo são muito boas, tá? O do Lunar entrega o que a gente espera de uma 4050 mediana, ela não é nem a top, é a mais forte, a mais agressiva, como era do ano passado, mas também não é a mais fraca, ela passa de ano tranquilamente. Nave Polaris surpreendeu, na minha opinião, porque na especificação é para ela ser pior, ela tem menos watts lá configurado, né, no NVIDIA App, na ficha técnica, mas ela também ficou dentro do bolo. Ambas as 4050 entregaram o que a gente espera dessas placas de vídeo, pelo menos nesses testes sintéticos, né, que representam mais a galera do profissional, de renderização, né, de softwares 3D, coisa do tipo. Em jogos a história pode mudar, porque aí o notebook tem que lidar com processador e placa de vídeo ao mesmo tempo, né, gerenciamento de consumos e tudo mais, mas até então vou te falar que o Polaris está surpreendendo nessa 4050. Mas agora bora falar sobre jogos, que é onde importa mesmo, e vamos ver como é que é o comportamento deles, né? Ambos foram testados com 16 GB de RAM, por mais que o Polaris tenha vindo com 32, a gente baixou ele para 16 para ficarem iguais, beleza? E outra coisa também, testamos em Full HD, que é a resolução que a gente interpreta como o ideal para uma 4050 e não o Quad HD. Começando aqui no Cyberpunk 2077 em Full HD no Ultra, sem usar DLSS, sem usar Frame Generation nem nada. Galera, nave lunar pega o top 3, tá? Com 63 FPS aí, perdendo o pistão ABS que tinha um suco, mas quase empatado com o Dell G15. Então sim, o lunar tá bem forte, tá entre as melhores, né? Os melhores conjuntos para se jogar pelo menos nesse benchmark aqui. Mas o Polaris também não fez feio, tá? Pegou 59, um pouco menos, já é esperado, né? Na Polaris tem um CPU e placa de vídeo mais fraca do que o Lunar, mas pô, 4 FPS só de diferença, na Polaris normalmente é mais barato do que o Lunar. Não ficou tão para trás assim não, ainda mais depois que vocês verem as temperaturas de ambos os modelos, tá? O Lunar, para conseguir atingir esse FPS, teve que esquentar um pouquinho, enquanto o Polaris consegue ser um pouquinho mais frio, mas a gente já fala sobre isso no próximo tópico. Passando para o próximo benchmark, no Black Myth Wukong em Full HD no alto, aqui tivemos que usar o DLSS, tá em 67%, porque é um jogo mais pesadinho, ou usa DLSS, ou senão tem que jogar pro médio, eu prefiro usar o DLSS aqui nesse caso. E galera, Polaris e Lunar empataram, tá? Com 63 FPS, inclusive
junto com os top 4, tanto o Storm 450, TUF Game F16, Polaris e Lunar pegaram exatamente 63 FPS, o que é uma performance muito boa, muito legal saber que o Lunar está acompanhando, né, entre os melhores resultados desse benchmark, mas é interessante ver que o Polaris também está acompanhando, mesmo ele sendo capado. Só para vocês terem uma noção, o Lock HX, que está lá embaixo da tabela, ele também tem uma 4050 capada, também é 105 watts. Então a expectativa é que o Polaris ficasse junto com o Lock, porque eles têm a mesma potência de placa de vídeo, mas não, ficou na frente aqui nesse caso. Testamos também Assassin's Creed Valhalla Full HD alto, sem usar DLSS nem Frame Generation, até porque nesse jogo nem tem. E aqui novamente, Nave Lunar fica ali na parte de cima da tabela, mas ainda meio que no meio, né, com 94 FPS. E Nave Polaris apenas 2 FPS para trás, pegando 92 de média, né? Então FPS muito bom aí também para o Polaris, novamente bem na frente do Lock HX com uma 4050, que também é capada, que fica ali nos seus 87 FPS mais para baixo da tabela. Esses foram jogos GPU Bound, tá? Jogos pesados para a placa de vídeo, que estressam mais a 4050. Mas nós também fizemos alguns benchmarks focados em processador, para ver a diferença desse 5HX, né, contra o Ryzen 5 HS, em jogos que geram muito FPS, por exemplo, no benchmark do CS2. E aqui realmente, galera, a Nave Lunar pegou relativamente mais performance que o Nave Polaris. Nave Lunar chegou a 381 FPS no benchmark, tá? Gameplay pega bem menos, mas o benchmark pegou isso aí. E Nave Polaris pegou 341. Então aqui realmente a gente vê que o i5HX do Nave Lunar é sim mais forte para jogos do que o Polaris, pelo menos nesses jogos competitivos, tá? Agora é interessante ver que o Polaris, mesmo tendo esse conjunto capado, CPU HS em vez de HX, ficou na frente do TUF Game F16, que custaria basicamente a mesma coisa, né? Que mal chegou nos seus 300 FPS. Então o Nave Polaris também não mandou mal. O Nave Lunar manda melhor ainda, mas o Polaris daqui também passa de ano. Por último, no Rainbow Six Siege X em Full HD, também no baixo, também focando aí jogos competitivos, aí aqui a diferença foi maior, tá? Nave Lunar, com o seu CPU mais forte, pegou 313 FPS, uma grande diferença contra a Nave Polaris e também contra o TUF Game F16, que fica nos seus 260 FPS, tá? Tanto o TUF Game F16 quanto o Nave Polaris têm CPUs focados em economia. O Core 5 210H também não é, né, um focado em alta performance quanto um HX, assim como o Ryzen 5 final HS. E galera, estes 5 testes aqui são apenas uma amostra, tá, de tudo que a gente testou muito mais coisas lá no nosso site, no benchpromos.com, sinta-se livre para ir lá e olhar mais testes que fizemos. Eu não vou falar sobre todos aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque temos muito mais coisas para comentar, mas o resumo é esse, tá? Ambos os notebooks são fortes, eles não decepcionam em performance em jogos. O Nave Lunar realmente é muito forte, principalmente no processador. Mas eu vou te falar, Nave Polaris está roubando a cena, na minha opinião. Ele não passa o Lunar, ele não é mais forte do que o Lunar, mas sim, entrega bastante para um conjunto que se diz capado, né? Que todo mundo ficou meio assim desconfiado dele e tal, por conta do CPU, por conta desse limite de performance, e acaba que ele tá acompanhando bem aqui o Nave Lunar, viu? Mesmo custando menos e esquentando menos. Mas falando de esquentar menos, bora falar sobre os modos de performance que esses dois notebooks possuem, que eles têm basicamente os mesmos modos, tá? Tem o modo desempenho, que é onde você vai utilizar para jogar, tem o modo entretenimento e o modo silencioso. No caso do Nave Lunar, ele tem um quarto modo chamado de economia de energia, mas que é igual ao modo silencioso ali, eu não consegui entender muito bem qual a diferença entre eles. Então vamos lá, primeiramente vamos abordar o modo desempenho, que é provavelmente o modo que você vai utilizar para ter o máximo de performance possível. No Nave Polaris, esse modo desempenho deixou ele meio barulhento, tá? Ele pegou 65 decibéis, que é uma barulheira bem acima da média, me incomodaria, tá? A não ser que eu utilizasse um headset com bom isolamento. Mas mesmo nesse modo mais agressivo, o CPU ficou ali nos seus 75 graus, ficou tranquilo com relação à temperatura, consumindo seus 40 watts, consumo ok. E a placa de vídeo também gelada, 63 graus, mesmo nesse modo mais agressivo, consumindo seus 80 watts mais ou menos. E aqui para referência nós pegamos 68 FPS, que foi Cyberpunk no Ultra usando Frame Generation. Já o Nave Lunar, ele é um pouco mais barulhento, ele já pega 70 decibéis nesse modo de desempenho, então assim, se o Polaris já é barulhento, o Nave Lunar é mais ainda. Só que assim, nesse modo agressivo, o processador aqui do Lunar, cara, ele chega a bater 90 watts de consumo, o que é muita coisa. Esse 5HX realmente consome muita energia e esquenta pra caramba também. Nesse benchmark ficou ali nos seus 95 graus pra cima, de vez em quando batendo 99 graus. Então
esse modo de performance é mais agressivo e em alguns jogos vai fazer ele esquentar. Não foram em todos, tá? O Lunar não é tão quente assim em todos os jogos, mas em alguns momentos sim, ele bate seus 100 graus. Placa de vídeo consome mais do que o Polaris, já ficou nos seus 95 watts, né? 90, 95, papo de 10 a 15 watts mais do que o Polaris. Esquentando um pouco mais também, chegando perto dos seus 80 graus, apesar de ainda estar meio que tranquilo. Só que o FPS ficou meio parecido, 70 FPS, 2 FPS a mais do que o Polaris só. E antes de continuar, só queria comentar uma coisinha, que eu costumo usar os notebooks no modo de performance só e não fico alternando tanto. E se você deixar ambos os notebooks no modo desempenho, o que acontece? Enquanto você não está jogando, o Nave Polaris, mesmo no modo desempenho, cara, ele fica com um barulho ok, você não ouve as ventoinhas aqui rodando, né? Você é ciente que tá saindo um certo ventinho pelas laterais, mas ele não faz barulho. O Nave Lunar, vocês viram reclamando durante o review algumas vezes que ele tava fazendo bastante barulho, tanto que eu tive que mudar o modo de desempenho dele pro silencioso, porque no modo desempenho, ele tava fazendo barulho mesmo sem rodar nada. Então o Nave Lunar, ele é mais barulhento por si só, mesmo em idle, do que o Polaris, talvez por conta do i5 HX ser mais agressivo por natureza. Mas você pode mudar, em vez de usar o modo desempenho, você pode usar o modo entretenimento, que é um pouco menos agressivo. No Polaris, cara, aí ele fica tranquilíssimo com relação ao barulho, pegou 52 decibéis, o que é silencioso, né? Dá pra você ouvir as ventoinhas ainda, mas é um barulho tranquilo para você usar em notebook gamer. CPU continuou consumindo seus 40 watts, então não perdeu consumo, né? Sob temperaturas continuou abaixo de 80 graus tranquilamente. E a placa de vídeo continuou gelada, também nos seus 80 watts, a 66 graus. O FPS aqui deu uma pequena variada, mais perto dos seus 66 FPS, mas não variou tanto assim também. Então assim, eu não notei tanta diferença na prática desse modo de entretenimento pro modo desempenho no Polaris, com exceção do barulho, que no modo entretenimento é muito mais agradável. Então eu utilizaria o Polaris nesse modo aí. Já no Lunar, a história é um pouco diferente. Eu não usaria o modo entretenimento no Lunar, porque, cara, não fez diferença de barulho. Ele continuou pegando os seus 70 decibéis, então muito barulhento ainda. Só que o CPU passou a consumir menos, passou a consumir seus 60 watts ao invés de 90, então são 30 watts a menos, resultando em uma temperatura um pouco mais tranquila, né? Menos de 90 graus ali no processador. Placa de vídeo continua agressiva nos seus 95 watts e também nos seus 80 graus. E o FPS aqui parece estar assim um pouco superior ao Polaris, né? Mais perto dos seus 70 FPS mais ou menos. Então nesse modo de entretenimento, o alívio está mais na temperatura do que no barulho. O barulho continua igual, mas você não vai estar estressando tanto assim o processador, fazendo ele esquentar um pouco menos. Então se você tiver com essa preocupação do Lunar esquentar demais, de repente usar o modo entretenimento seja uma boa opção. E temos também o modo silencioso em ambos os notebooks, né? No Polaris ele fica inaudível, 41 decibéis, tranquilo, você mal consegue ouvir ele funcionando, né? Para você ter uma noção, o barulho ambiente aqui costuma ser 41, 42 decibéis. O CPU passa a ter um corte, em vez de consumir 40 watts, ele está consumindo 25 watts só, temperatura tranquila. Já a placa de vídeo continua nos seus 80 watts, mesmo no modo silencioso, tá? E curiosidade, o FPS não mudou mesmo nesse modo aqui. Claro, em jogos que exijam mais processador, você provavelmente vai perder performance nesse modo silencioso. Mas no Cyberpunk aqui, pelo menos parado, né? Cara, manteve ali a mesma quantidade de FPS mesmo nesse modo. No Lunar, galera, ele também diminuiu bastante o barulho, então em vez de ficar pegando seus 70 decibéis, caiu para 42, o que sim é bem silencioso também. Só que o corte aqui foi muito agressivo. O processador passou a consumir 15 watts ao invés de 60 ou 90, então cortou demais o processador. Ficou gelado, ficou, mas cortou muito. A própria placa de vídeo teve um corte agressivo, caiu para 30 watts ao invés dos 95 que estava pegando antes. E aí esses cortes agressivos resultaram em 22 FPS só. Então no Lunar, o modo silencioso ele é meio assim, só para trampar mesmo, não dá para usar para jogar. Sendo que no Polaris o modo silencioso ainda é viável de se jogar alguma coisinha. Fizemos também um teste de longa duração. Eu sei, galera, a gente testou coisa pra caramba, mas enfim, é para esse review ficar completinho, vocês não terem dúvidas com relação a esses dois modelos, né? E esse teste de longa duração é o seguinte, a gente deixa um jogo rodando por 2 horas ou mais para ver se o notebook ele vai descarregar na tomada, se ele vai apresentar algum comportamento estranho, se ele vai perder performance depois de muito tempo jogando, se vai esquentar, né? E a boa notícia é que ambos os notebooks foram tranquilos. No Polaris ele não esquentou, não descarregou, então a fonte é suficiente para manter o sistema carregado. Não perdeu performance, 100% estável, tá? E no Lunar também foi tranquilo, ele não descarregou, até porque ele usa uma fonte de 280 watts. E nesse teste de longo período ele não esquentou tanto, parece que depois de um tempo jogando, né, as temperaturas do Lunar dão uma estabilizada ali e ficam nos seus 80 graus, mas de vez em quando dando uns picos ali para os seus 90, de vez em quando cutucando os seus 100 graus, mas depois voltando para os seus 80.
não perdeu performance depois de uma longa jogatina e ficou estável também, com exceção desses picos de aquecimento. Falando em aquecimento, vocês viram como é que é a temperatura no chip, já a gente volta a falar sobre isso nos gameplays que nós fizemos, mas a gente pode comentar também sobre a temperatura na carcaça, né? A sensação de você jogar com a sua mão em cima do Palm Rest. Começando pelo Polaris, galera, tranquilo, tá? O Palm Rest, que é onde você apoia a mão, e as laterais, que é onde fica o WSD ou o teclado numérico, ficam tranquilos, bem geladinhos. O centro fica morno, mas também é ok, não chega a incomodar. Só a parte superior ali, mais perto da tela, perto da dobradiça, que esquenta um pouco mais. Mas você não vai ficar botando o seu dedo ali, eu imagino. Já no Nave Lunar, o WASD fica tranquilo, dá para usar. O resto esquenta um pouco mais, tá? Então o centro dele esquenta mais, não chega a incomodar, mas, né, você nota que tá um pouco mais quente, principalmente ali na região do espaço fica relativamente quente. Um pouco da lateral direita também esquenta um pouco e a parte superior, perto da dobradiça, também esquenta legal. Então, na Lunar, na parte da carcaça, esquenta mais do que o Polaris. Até porque, né, consome muito mais, tanto no processador como também na placa de vídeo. Mas para finalizar esse review que deve estar ficando gigantesco, velho, acho que hoje a gente consegue passar de 1h30 de review, eu acho. E olha que o review tá roteirizado, hein? É para ser mais rápido, mas aqui é 2 notebooks ao mesmo tempo, né? Bora falar sobre experiência de gameplay, jogando de fato, né? Nós testamos os mesmos jogos em ambos os notebooks, a ver como é que eles se comportam, ambos com 16 GB, tá? A gente configura da mesma forma aí para ficar uma comparação mais exata mesmo. Começando aqui com The Last of Us na parte 2 em Full HD no alto, usando DLSS qualidade e usando Frame Generation também. A gente configurou de uma forma como a gente jogaria nesses notebooks. E galera, no Nave Polaris a gente ficou entre 90 a 100 FPS na cena ali da cavalgada, né? Com uma curiosidade, o clock do Polaris está altíssimo, né? 4.8 GHz ali, então assim, o CPU não é muito forte, mas ele é bem agressivo, né? Consegue manter um clock bem surpreendente. Temperaturas tranquilas e o consumo da 4050 fica ali nos seus 70 watts mais ou menos, dá para jogar numa boa. Já o Lunar, galera, não pegou uma performance muito mais alta não, tá? Também ficou entre 90 a 100 FPS, talvez, e um momento ou outro ele tenha pego um pouco mais de performance, mas no geral a experiência foi a mesma, também com clock altíssimo no CPU, pouco menor do que no Polaris, que ficava nos seus 4.8, aqui a gente fica nos seus 4.6, mas nesse jogo, relaxa, o Lunar não esquentou tanto, temperaturas ficaram mais tranquilas, e é engraçado que por mais que a 4050 do Lunar seja mais forte, tenha mais power, aqui ela ficou também nos seus 70 watts, parece mais uma limitação, porque nesse jogo não é necessário muito mais do que isso. Agora, vindo para um jogo meio mal otimizado e lançamento recente, o Wushang Fallen Feathers, em Full HD no alto, usando DLSS qualidade e Frame Generation, o Polaris aqui ele manda mais ou menos, tá? Ele fica nos seus 50 a 60 FPS no cenário de luta ali, meio instável, né? FPS fica dando uma certa variada, tem um stutter e um outro, mas eu acho que é mais culpa da má otimização do jogo mesmo. Só que assim, continua com clock altíssimo, né? Continua também tranquilo com relação a temperaturas. E novamente a gente percebe que a 4050 está nos seus 70 watts de consumo. Agora aqui o Lunar já fica um pouco na frente. A gente vê que ele fica nos seus 60 a 70 FPS, então ele fica mais estável, né? Ele fica mais tempo acima dos seus 60, mesmo num cenário igual. Aqui ele também não esquentou, clock se manteve alto, mas o consumo da 4050 já sobe para os seus 80 watts. Então talvez esse consumo a mais, junto com o CPU mais forte, tenha entregado esse FPS a mais aí nesse jogo. Testamos um outro lançamento que foi o Mafia The Old Country. Teve que ser em Full HD no baixo, usando DLSS qualidade Frame Generation, tá? O jogo tá bem pesado. E no Polaris ele pegou ali mais ou menos 90 FPS, relativamente estável, né? Dá uma certa variada, mas dá para jogar numa boa e o consumo da 4050 subiu um pouco. Aqui ele pegou já 75 watts. Já no Lunar, a gente não conseguiu repetir exatamente o mesmo cenário, tá? Porque o Mafia ele não deixa você voltar às missões, então você tem que sempre ir avançando. Assim, basicamente no mesmo mapa, ele pegou ali acima dos seus 100 FPS, então um FPS um pouquinho mais alto do que no Polaris, né? Porque a 4050 tá consumindo mais também, chegou nos seus 85 watts, então você consegue aí ganhar um pouquinho de FPS. Rodou relativamente estável, com alguns stutterings em alguns momentos, mas também, de novo, eu acho que é mais culpa do jogo mesmo. E temperatura, ele ficou abaixo dos seus 80 graus, mas de vez em quando ele dá alguns picos para cima dos seus 90.
Então assim, pegando esses 3 jogos para fazer uma comparação, o Lunar realmente é mais forte do que o Polaris e ele vai conseguir se manter mais vezes acima de 60 FPS do que o Polaris conseguiria por conta desse consumo maior que ele possui, né? Só que de novo o Polaris acompanhou bem aqui o Lunar e com exceção desses cenários onde você está muito no limite dos 60 FPS, cara, a experiência do Polaris contra o Lunar é bem parecida, pelo menos nesses jogos focados em placa de vídeo. Agora, indo para jogos focados em processador, talvez o i5HX do Lunar faça mais sentido. Então, começando aqui no Battlefield 6, que nem é tão processador, né? Porque ele também tá pesado para placa de vídeo, foi o Battlefield 6 Beta, tá? Em Full HD no baixo, sem usar DLSS, sem usar Frame Generation também, o Polaris pegou seus 90 FPS, 100% estável, cara, o BF6 está muito bem otimizado, esse jogo vai bombar quando lançar, podem anotar aí. E esse Ryzen 5 aí, 7640HS, mandou muito bem, cara, o clock tá muito alto e nem bateu 90 graus, temperaturas tranquilas. E aqui no Lunar, a expectativa é que ele fosse dar um pau no Polaris, né? Porque o CPU é muito mais forte, mas meio que o FPS ficou igual também, tá? Nos seus 90 ali de média, tá certo? O cenário não é exatamente igual, mas o mapa é o mesmo. Só que, cara, a diferença é que aqui no Lunar, o CPU tá consumindo quase 100 watts para manter o clock mais alto e conseguir entregar essa performance, chegando numa temperatura absurda, ficando acima de 90 graus basicamente o tempo todo, batendo 100 graus em vários momentos, né? Então, bem quente ali, nesses jogos pesados pro processador, ele esquenta legal. Mas a gameplay foi estável mesmo assim, não sofreu tanto throttling, né? Deu para jogar numa boa. Já no Warzone, em Full HD no baixo, o Polaris ele varia bastante dependendo do cenário, mas a média ficou nos seus 120 FPS mais ou menos, né? Com temperaturas tranquilas e gameplay ok também, dá para jogar tranquilamente. Lunar também varia bastante, mas no geral parece que ele ficou com a FPS um pouquinho maior do que o Polaris, né? Em gameplay mesmo. Vai depender, né, para onde que você vai estar olhando, mas no geral parece ter pego um pouco mais. Só que de novo, bem mais quente, CPU consumindo seus 90 watts e passando dos seus 90 graus. E por último testamos um CS2 em Full HD no baixo, dessa vez gameplay mesmo, tá? Não benchmark. O Polaris fica nos seus 170 FPS, clock altíssimo, 40 watts no processador, temperaturas tranquilas. Já o Lunar, você consegue pegar uma média um pouquinho maior, mais perto dos seus 190, 200 FPS, né? Clock ali nos seus 4.6 GHz. Consumo bem maior no processador, mas nesse caso aqui do CS o Lunar nem esquentou tanto, provavelmente porque a placa de vídeo não estava consumindo energia, né, então não estava esquentando junto, então aqui as temperaturas ficaram mais tranquilas. Enfim, galera, depois desse todo tempo de review gigantesco, longo pra caramba, como é que esses caras se saíram no final das contas aqui nos nossos testes, né? Então, vale a pena comprar eles? Ou melhor, qual dos dois vale mais a pena comprar? Vamos separar então os pontos positivos e pontos negativos? Começando pelo Polaris, galera, ponto positivo para mim são as USB-Cs. Você tem uma USB-C para saída de vídeo, outra USB-C para carregamento, tá? No Nave Lunar, por exemplo, você não tem o carregamento e você vai encontrar concorrentes também com USB-Cs mais simples. Tela Quad HD 100% RCGB também é o diferencial aqui pro Polaris. Ele não esquenta em nenhum momento, então é um notebook tranquilo para você pegar e não se preocupar. E o processador dele, apesar de não ser tão forte assim em benchmark, ele tá bem agressivo em jogos, mantendo o clock sempre lá no alto, e isso é bem interessante de se ver e vai refletir em performance bem alta. Ponto negativo aqui do Polaris para mim, primeiro, vem com selo de garantia que, né, é um ponto meio controverso ali, vou deixar como ponto negativo dos dois modelos, e a placa de vídeo é capada, né? Beleza, não fez tanta diferença na prática, mas imagina só se ela não fosse capada, aí talvez o Polaris tivesse o suco, né? Então sim, ele fica um pouco para trás em alguns momentos, né? Vocês viram no Shang ali que o Nave Lunar conseguiu entregar um pouquinho mais de performance porque tem mais folga, né? Mais alimentação ali para a placa de vídeo trabalhar. Então no Polaris você tem esse downside aí. Já falando do Lunar, pontos positivos. A tela Quad HD é um diferencial para a categoria e processador, que é o i5-14500HX, vai te entregar muita performance para produtividade, até para jogos competitivos, tipo um CS, né, um Valorant, jogos que dependem do CPU forte. Esse aqui é o mais forte da categoria, com toda certeza. Já de pontos negativos, selo de garantia, assim como no Polaris, eu acho que é um ponto negativo aí. Esquentadinho nos jogos que demandam um processador, né? Não são todos os cenários que ele esquenta, mas quando ele esquenta legal, papo de 100 graus ali. Bem barulhento, mesmo no modo entretenimento, e o modo silencioso é meio inutilizável, né? Para jogos, pelo menos. Então você sempre vai ter um barulho exagerado, mesmo em idle ele faz
bastante barulho. E apesar de ter uma USB-C com saída de vídeo, ele não suporta carregamento. Então é um ponto negativo com relação ao Polaris e contra alguns concorrentes também. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, qual dos dois vocês preferiram aí, de acordo com os nossos testes, de acordo com o que vocês puderam ver. É engraçado que a grande expectativa estava no Nave Lunar. Esse cara era a grande promessa, mas acabou que eu vou te falar que o Polaris tem me agradado um pouco mais. Mesmo que ele seja mais fraco, ele é muito mais equilibrado e confortável, né? Principalmente aí com relação a temperaturas e barulho. Então, para o usuário mais casual, que não quer ter dor de cabeça, não é tão entusiasta, eu acho que o Polaris dá um fit um pouco melhor. Já o Lunar, ele faz mais sentido para quem é um pouco mais entusiasta, quer um processador mais forte, seja para softwares pesados, né? Focado em produtividade, ou para jogos competitivos. Que aí sim, ele é o conjunto mais forte da categoria e isso é sem discussão. Já sobre preços, aí é uma outra vantagem aqui pro Polaris, que tá acabando a bateria, vocês estão vendo que a tela dele até deu uma escurecida, porque ele fica aí, é que depende do dia que você for olhar o preço também, mas normalmente ele fica abaixo dos seus R$6.000, dos seus 5.800 mais ou menos, né? Mas ele varia, por exemplo, no dia de gravação desse vídeo, ele tá por 6.700, que eu acho caro. Então assim, o Polaris ele tem potencial de ficar num preço legal, que é abaixo dos seus R$6.000, já que ele é capado, já que ele é um pouco mais simples no geral, eu acho que ele tem que ser mais barato mesmo. Já o Nave Lunar, ele fica fixo, o preço não varia tanto, ele fica mais nos seus R$6.500, que é um preço ok, é um preço que não tá ruim, é o que a gente espera de um conjunto com CPU forte e uma 4050. Mas se por acaso o Nave Lunar ficar mais barato ou se o Polaris voltar a ficar num preço interessante ali abaixo dos seus R$6.000, a gente vai avisar vocês, principalmente agora, lá no nosso grupo do WhatsApp que nós criamos aí, inclusive criamos hoje, tá? No dia de gravação desse vídeo aqui. Então se você não participa ainda, vai participar, link tá aqui na descrição. Mas temos também um grupo no Telegram, onde a galera consegue conversar entre si, essa é a vantagem ali do Telegram. E temos também o nosso site, o benchpromos.com, onde inclusive nós temos mapeado os menores preços desses caras, tá? Então, putz, você quer comprar eles hoje e a gente não postou promoção deles, entra no benchpromos.com, pesquisa ali o nome deles, que eles já vão estar com os menores preços mapeados, se tiver cupom de desconto já está listado por ali, cashback, etc. Mas comenta aí qual desses dois naves vocês gostaram mais, vocês curtiram mais o nave Polaris, que é o humilde, que não prometeu muita coisa, mas surpreendeu na performance, ou no nave Lunar, que a gente já esperava que ia entregar muita performance, principalmente no processador, entregou bastante performance, mas é um pouquinho esquentadinho. Comenta aí qual dos dois vocês gostaram mais, quero saber a opinião de vocês. De qualquer forma, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueça aí, cara, depois, se você tá aqui até o final, você assistiu 1h30 de review, cara, deixa aí o seu gostei para apoiar aqui nosso conteúdo, se inscreva, né, para continuar acompanhando esse universo de notebooks gamers. Temos mais notebooks para testar e fazer o review em breve. E comenta aqui embaixo também se vocês querem ver o review de algum notebook que a gente não testou ainda. Se você está conhecendo o canal aqui agora, dá uma olhadinha no histórico, a gente testou muito notebook já, mas sempre falta, né? Então comenta aí o que tá faltando, fechou? Mas é isso, eu sou o Lucas Ixi, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!